Hoje vamos falar de falhas. Falhas culturais, falhas tecnológicas, falhas do Estado e falhas morais. Desde jovens europeias à deriva, a serem seduzidas por narrativas externas, passando por IAs, tratadas como oráculos, um sistema judicial que relativiza crimes graves, até a transformação da cultura e do desporto em palcos de ativismo completamente vazio. Nada disto é isolado. É o retrato de uma sociedade que perdeu critérios, mas continua convencida de que tem toda a razão do mundo. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. Tem circulado uma série de vídeos de uma influenciadora muçulmana que anda pela Europa a pedir a jovens europeias que experimentem o hijab. O formato é simples e quase perfeito para viralizar. Escolhe raparigas claramente europeias, censura a imagem da barriguita, porque claro, um umbigo acaba logo com a modéstia, coloca o véu e mostra o antes e o depois, como se fosse uma transformação espiritual. E pronto, comentários, partilhas, indignação e aplausos, o pacote completo. Muita gente pergunta logo quem financia isto, mas sinceramente eu acho que ninguém. Este tipo de conteúdo não precisa de financiamento, ele vive do algoritmo. Tem choque cultural, identidade, religião, estética, moralidade, é o bingo de tudo. Mas a pergunta mais interessante não é quem paga, a pergunta é quem ela escolhe. Reparem bem, ela não aborda qualquer mulher, aborda sempre o mesmo perfil. Jovens com estética progressista, muitas vezes com cabelo pintado, roupa alternativa, um ar frágil, discurso típico de sou livre. Mas olhar de quem não sabe quem é. Meninas que claramente vivem em conflitos de identidade, corpo, pertença. E isto não é um insulto, é só uma observação. Nós sabemos, por dados e estudos, que jovens progressistas apresentam taxas mais altas de ansiedade e depressão, têm mais problemas de autoimagem, sentem menos pertença comunitária e vivem numa cultura que lhes diz que podem ser tudo, mas não lhes diz o quê. Ora, quando aparece alguém com regras claras, identidade definida, pertença a uma comunidade, narrativa de propósito e sacrifício, isso atrai, especialmente quem vive num vazio disfarçado de liberdade. Isto não é sobre proibir véus, é sobre falha cultural nossa. Antes que comecem os gritos habituais, eu não estou a dizer para proibir vídeos, véus ou escolhas pessoais. O ponto é o outro e é muito mais incómodo. Porquê é que as nossas jovens estão tão vazias que qualquer narrativa externa as seduz? Porquê é que a esquerda passou décadas a destruir família, fé, tradição e comunidade? E agora? Finge surpresa. Se a única coisa que oferecemos às raparigas é validação superficial, sexualização precoce, discursos contraditórios e zero raízes, então sim, alguém com uma história coerente vai ganhar terreno. Não é o Islão que está a conquistar estas miúdas, é o fracasso moral do Ocidente em cuidar das nossas próprias filhas. Quando uma civilização deixa as jovens sem direção, não se queixem quando outra lhes oferece um mapa, mesmo que seja um mapa que nós sabemos que tem custos pesados. E já que falamos de jovens a aceitarem narrativas prontas sem espírito crítico, vamos falar de adultos que fazem exatamente o mesmo com tecnologia. Circulou a informação de que o Grok, a IA do X, o ex-Twitter, teria dito que a tradução automática de conteúdos em hebraico foi desativada porque traduções literais amplificavam linguagem inflamatória ou violenta e que isso seria uma decisão técnica para reduzir danos, enquanto o árabe não teria o mesmo problema. E tudo isto deu espaço a 1001 teorias da conspiração, em como a plataforma e o seu criador, Elon Musk, tinham uma agenda claramente sionista, ou seja, procuravam favorecer os judeus na luta digital da guerra da Palestina-Israel. A questão é que esta afirmação não veio do X, veio do próprio Grok, em respostas a utilizadores. Quando jornalistas e utilizadores foram verificar, não existe comunicado oficial do X a confirmar a medida. Não há política pública a dizer que traduções de hebraico foram suspensas ou que traduções continuam a funcionar em muitos casos. Os erros parecem simplesmente vir de falhas na detecção automática do idioma, posts com misturas de línguas e bugs completamente normais neste tipo de sistema. Ou seja, não existe uma prova de censura deliberada. Houve sim muita desinformação e muita clara tentativa de manchar a imagem de Elon Musk. Com tanta polémica a envolver o homem, não sei porque é que precisam de inventar. Então, o que é que aconteceu na prática? Aqui está a explicação mais provável. Pessoas começaram a notar falhas pontuais na tradução de hebraico e perguntaram ao Grok porque é que isto aconteceu. O Grok inventou uma explicação plausível, baseada em debates existentes, em lógica
lógica estatística e em rumores da própria plataforma. A resposta espalhou-se como se fosse um facto confirmado. Um clássico caso de alucinação de inteligência artificial. Antes de continuarmos, deixa-me só fazer aqui um parênteses rápido, porque isto também é importante. Quem acompanha este canal sabe que o conteúdo independente só existe porque vocês ajudam. E uma das formas mais simples de o fazer é através da Prozis. Eu ando completamente rendida às refeições congeladas da Prozis, especialmente o mac and cheese. É perfeito para aqueles dias em que não tens tempo para cozinhar, ou que simplesmente não tens paciência, mas também não queres comer lixo. Metes no micro-ondas e está feito. Simples, honesto e funciona. E claro, se fores lá comprar, usa o cupão de Sousa Viegas e tens 10% de desconto. Comida prática para dias caóticos, tal como este país. Malta, vamos a uma lição importante e esta é a mensagem que vocês devem reter deste caso. A IA não investiga, a IA não confirma, a IA não tem responsabilidade legal. A IA não responde por decisões reais. A IA constrói respostas que soam verdadeiras, não respostas que são verdadeiras. Ela junta padrões, não factos verificados. Este caso não prova censura, não prova conspiração, não prova política escondida. Prova apenas uma coisa, que a inteligência artificial não é fonte fiável de informação. Pode ajudar, pode resumir e pode organizar, mas não substitui jornalismo, documentos oficiais ou verificação humana. E quem usa IA como fonte está a construir opiniões sobre areia. Não se deixem enganar, nem manipular por gente assim. Só que se somos ingênuos ao ponto de confiar em máquinas para pensar por nós, não admira que também sejamos ingênuos ao ponto de deixar o crime correr solto. Um homem entra num centro comercial cheio, parte a montra de uma orivesaria com um pé de cabra, rouba joias avaliadas em cerca de 20 mil euros e tenta fingir como se isto fosse um episódio de uma série da Netflix. Não foi fome, não foi desespero, foi crime puro e duro em espaço público com risco real para quem lá estava. E sim, houve imagens, e sim, a internet ferveu, porque as pessoas estão fartas deste tipo de crimes não serem punidos de forma séria. Quando o André Ventura diz em entrevista que podia ter apanhado mais umas bufetadas, está a dizer algo muito claro que muitos tentam ignorar. O medo mudou de lado. O criminoso já não teme as consequências. E eu concordo com o diagnóstico. Em Portugal, o criminoso entra, rouba, é detido e mais tarde, solto, com umas palmadinhas nas costas. O cidadão trabalha, paga impostos, vê o crime a repetir-se e no fim, nada muda. O problema não são as bufetadas, o problema é um sistema onde o crime tem pouco custo real. A notícia sublinha, não houve feridos. Ótimo, ainda bem, mas isso não torna o ato menos grave, embora tentem constantemente fazer parecer que se ninguém se magoou é porque não há crime. Durante a fuga, o assaltante deixou cair vários objetos roubados, alguns dos quais terão sido recolhidos por clientes. Ou seja, o caos foi tal que até cidadãos apanharam bens roubados. Vocês têm noção do que isto significa? O crime tornou-se tão banal que, para além de termos várias imagens gravadas por testemunhas, temos também a confirmação de que na cabeça do povo não há problema nenhum em lucrar com o crime dos outros. Estamos perdidos. Eu se calhar vou mais longe que o Ventura. Não é que o homem merece umas bufetadas. Acho que aí todos concordamos que faz muita falta uma mãe portuguesa com chinelo. A questão é que o sistema merece uma reforma à chapada, para ver se acorda. Ordem, lei e consequências. Não é extremismo. É o básico de uma sociedade funcional. Mas se no crime menor já reina a impunidade, imaginem quando entramos nos crimes verdadeiramente graves. Mas por muito que eu queira comentar isto com todos vocês, é um tema delicado e que não agrada aos algoritmos. Por isso mesmo vou comentar a próxima notícia exclusivo com os membros aqui do canal, para não correr o risco de mandarem isto tudo abaixo. Então, se ainda não és membro, aproveita agora e subscreve ao canal de membros, porque lá eu posso ser bruta e sem medo. E se não és membro ainda, não te preocupes, porque vamos falar da Copa do Mundo, que está a dar o que falar, e não é por causa do futebol. Irão e Egito foram escolhidos para disputar um jogo do orgulho LGBTQIA+, durante o Mundial. E imaginem só, não ficaram felizes. Chocante, não é? Só que não. Estamos a falar de dois países onde a homossexualidade é crime. No Irão pode dar prisão, chicotadas e até pena de morte. No Egito há perseguição policial, detenções arbitrárias e julgamentos por imoralidade. E agora toda a gente fez surpresa, porque estes países disseram à FIFA que não querem participar em atividades que apoiam a homossexualidade. O que é que vocês esperavam? Isto é quase cómico. O Comitê de Seattle diz que o jogo do orgulho serve para
promover um legado duradouro guiado pelo espírito da inclusão. Isto é lindo num PowerPoint. Mas alguém parou 5 segundos para pensar no óbvio? Acham mesmo que regimes que perseguem gays vão mudar porque a FIFA pintou um estádio com um arco-íris? Ou isto serve só para aplaudir virtudes no Ocidente, enquanto nada muda onde realmente importa? A Federação Egípcia pediu à FIFA para preservar o espírito de unidade e paz e evitar iniciativas que provoquem sensibilidades culturais e religiosas. Tradução honesta: não nos metam numa guerra cultural que vocês próprios não têm coragem de travar quando dá trabalho. Porque reparem bem na ironia. Esta é a mesma malta que enche a boca com flotilhas, bandeiras da Palestina e protestos performativos, mas que desaparece completamente quando chega a hora de confrontar regimes reais, com poder real, repressão real e consequências a sério. Onde está essa coragem toda agora? Onde estão os comunicados inflamados a exigir que o Irão mude as suas leis? Onde estão os protestos à porta das embaixadas do Egito por prender e perseguir homossexuais? Não estão, nunca estiveram, porque é fácil ser ativista quando o alvo é o Ocidente, seguro, tolerante e autoflagelante, mas quando o alvo exige espinha, silêncio. O Irão e o Egito não são hipócritas. Eles estão a ser exatamente quem sempre foram. Quem está a fingir surpresa são vocês, que acham que culturas profundamente diferentes, religiões com códigos morais rígidos e regimes autoritários vão alinhar alegremente numa agenda identitária, porque Seattle decidiu pintar um arco-íris no calendário. Do futebol à música, a lógica é a mesma. Usar cultura como tribunal moral global. Estamos outra vez na mesma conversa. Israel está em guerra, logo não pode participar num festival de música. E eu pergunto, com toda a serenidade possível, desde quando é que a Eurovisão é um tribunal internacional? Se for para levar esta lógica a sério, então comecem já hoje uma petição para expulsar o Irão e o Egito da Copa do Mundo. Afinal, são países onde a homossexualidade é crime, onde há repressão política, religiosa e moral. Se a regra agora é quem não alinha com os nossos valores não entra, então tenham coragem de aplicar a todos. Já temos artistas portugueses a dizer que se ganharem não vão. Isto é extraordinário. Concorrer a um festival público, com dinheiro público, tempo de antena pública, mas depois dizer, se eu ganhar, recuso-me a representar o país. Isto não é protesto. É só estúpido. Queres boicotar? Então não concorres. Não usas o palco, não usas a visibilidade, não usas a máquina e depois fazes o teu protesto. E aqui entramos numa zona perigosíssima. A RTP já admitiu que, se o vencedor recusar ir à Eurovisão, poderá recorrer a outros participantes. Ou seja, o público paga, o público vota, escolhe um vencedor, mas a estação reserva-se ao direito de ignorar essa escolha. Chamem-lhe o que quiserem, mas não faz sentido nenhum. Se quem está a concorrer num concurso, cujo objetivo é representar Portugal, e diz que não vai fazer, deve ser expulso de imediato. Para que os joguinhos? Depois temos as manchetes. Petição com mais de 12 mil assinaturas. Convém pôr os números em perspectiva. 12 mil assinaturas não são o povo português. Pelo amor de Deus, houve mais assinaturas para que Mortágua não fosse devolvida por Israel. Mas isto não é sobre Israel. É sobre censura disfarçada de virtude. Outra vez. É sobre achar que artistas têm de representar causas e não músicas. Os festivais têm de alinhar politicamente, não artisticamente. E que uma minoria barulhenta pode sequestrar eventos culturais inteiros. Eu nem sou fã da Eurovisão, mas deixem-se de tretas, pá. A Eurovisão não é um conselho de segurança da ONU, é um palco. Deixem os artistas fazer música. Boa ou má? Ponto. Quem não quer participar, que não participe, mas não estraguem tudo para os outros. E, sobretudo, não nos vendam censura como se fosse vontade popular. Porque quando a cultura deixa de ser espaço de criação e passa a ser campo de batalha ideológica, toda a sociedade empobrece. O fio condutor de tudo isto é simples. Perdemos critérios. Perdemos critérios na educação, na tecnologia, na justiça e na cultura. E quando uma sociedade perde critérios, tudo se torna relativo, menos o poder de quem grita mais alto. Aqui não se trata de ser de direita ou de esquerda, trata-se de voltar ao básico: verdade, responsabilidade, consequências e a verdadeira liberdade. Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas. Subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.